E aí, Shinelândia, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, porque se comigo tá, com você também tem que estar. E quinta-feira é dia de quê, minha filha? É dia de treinar, de ativar, de despertar aí a sua inteligência, de botar esse músculo aí cerebral para funcionar. Sei nem se o cérebro é um músculo, mas eu acho que é. E destravar o quê? A mulher inteligente que existe dentro de você para combater a inconstância espiritual e você ser mais profunda, extraordinária e encontrada no Senhor. Eu sou a Kel e eu ensino mulheres a dominar a constância espiritual no relacionamento com Deus. E no vídeo de hoje, nessa aula, nós vamos falar um pouquinho do processo do autoconhecimento, do quanto ele é fundamental, do quanto ele é importante na construção do nosso eu, na construção da nossa vida com Deus, né, do nosso desenvolvimento pessoal, que consequentemente vai refletir no nosso relacionamento com Ele. E nesse vídeo eu vou trazer um pouquinho assim, só um gostinho da minha história pessoal com a questão do autoconhecimento. Até tem aí no vídeo, de Patricinha, a pastora. E antes de mais nada, o que é que você precisa lembrar? Toda aula nós temos o quê? Um mapa mental que é desenvolvido para você, para que você ajude a internalizar melhor o conteúdo, para que você também possa visualizar melhor aquilo que a gente está passando aqui, beleza? Como é que você faz para adquirir? Vai aí no link do vídeo que está aí na descrição, clica e aí é só colocar o teu nome e o teu e-mail que automaticamente o mapa já está disponível para você. E agora vamos lá para a aula. Autoconhecimento. É muito importante falar sobre isso e quem me acompanha sabe que é um tema que eu acho muito importante. Mas a primeira coisa que a gente precisa trazer aqui, que a gente precisa se conscientizar antes de mais nada é: qual é a visão que você tem de você mesma? Como você se enxerga? Como você se define? Qual é que é a sua identidade? Como você se descreve e como você sabe quem você é? Essa visão é uma visão mais pautada no que você entende sobre si ou no que você ouviu dos outros, porque tem uma grande diferença nessa questão. Por que tem uma grande diferença? Porque isso é fundamental, é importante, porque vai influenciar na formação, na construção da sua autoimagem, na maneira como você se vê, na maneira como você se define, na maneira como você sabe que você é. E aí, diante disso, você vai ter uma identidade fragmentada ou uma identidade completa. Por isso, esse é um tópico muito importante para que você já tenha logo aí em mente. Qual é a visão que você tem de si? A ideia que você faz de si? É uma visão correta, é uma visão robusta ou é uma visão muito pautada ainda sobre o que os outros estão falando ao seu respeito? Diante disso, eu queria chamar a atenção de vocês para falar um pouquinho sobre a questão de nós desprezarmos o autoconhecimento. Por quê? Quando nós, infelizmente, não atentamos para essa questão do valor, do poder, né, da importância, da necessidade de passarmos por esse processo de autoconhecimento, é como se nós estivéssemos meio que desprezando um pouquinho a nossa vida. Um pouquinho, para ser assim, para usar bem de eufemismo, sabe, gente? Como se a gente estivesse desprezando, é como se a gente levasse uma vida de olhos fechados. Na verdade, escolhesse, foi até aqui que eu coloquei, ó. É como se nós escolhêssemos viver a vida de olhos fechados. E preste atenção, escolher viver a vida de olhos fechados é como se eu estivesse escolhendo viver uma vida cheia de incertezas, inseguranças, medo, suposições, porque eu vou viver sempre pautada no que os outros falam e não naquilo que eu enxergo. E até já falei quanto essa questão do medo, das inseguranças e das suposições é algo que a gente precisa ter muito cuidado para não nos levar para um lugar de ansiedade. Inclusive, tem até um vídeo aqui no canal. Se você quiser saber mais, vai estar, né, produção? Vai estar aí disponível para você. Então, quando a gente meio que despreza o autoconhecimento, é como se a gente escolhesse viver a vida de olhos fechados, andando sempre pelo que falam e não pelo que você vê. E é extremamente importante sair desse lugar, não desprezar o autoconhecimento, não desprezar os benefícios que ele pode trazer para a nossa vida.
Porque quando a gente aprende a adquiri-lo, a gente se torna... não é que a gente se torna, é mais provável a gente... Na verdade não, gente. É inevitável você se tornar protagonista da sua história. Porque isso vai ser fundamental na sua percepção de identidade, na sua construção da sua identidade. Logo mais, é porque eu não quero dar spoiler do que eu quero falar nesse ponto aqui, por isso que eu compliquei aqui um negócio um pouquinho. Mas, vamos lá. E talvez você esteja aí me perguntando, né? Ok, eu entendi que o processo de autoconhecimento é muito importante, é necessário, eu sei tudo isso. Na verdade, você pode estar aí pensando, eu sei que é importante, eu sei que é necessário, eu já ouvi essa ladainha. Mas como é que faz isso? Como é que pode se tornar algo mais didático, mais prático, mais leve? E nessa aula de agora, nessa aula de hoje, deste momento, desse time, eu quero trazer um pouquinho para vocês a minha experiência, né? Falar de como foi esse processo de autoconhecimento, de entender o autoconhecimento, da importância, da construção, do quanto ele me esticou, mas também me lançou para lugares que eu nem imaginava estar. Inclusive é o que está aí no vídeo, pastoreio. E o primeiro passo que eu posso te dar nessa questão desse processo de autoconhecimento, do quanto ele é importante e do quanto ele foi necessário para me tornar essa pessoa de agora, é o processo da autopercepção. É o primeiro passo da autopercepção. Gente, é muito interessante essa questão da autopercepção, de você se notar, de você se perceber, de você assim identificar, poxa, hoje eu não tô num dia muito legal. Nossa, eu nem imaginava que eu tinha essas questões ainda para lidar comigo mesmo. Eu achei muito, já até falei aqui no canal algumas vezes, muito interessante quando no EVA, do treinamento EVA de 2021, nós falamos sobre temperamentos, né? Que inclusive também vai ter vídeo aqui no canal. Não, já saiu, vai sair agora já. Vídeo aqui no canal sobre isso. E eu lembro tanto que algumas mulheres, quando eu fui explicando, né, características inerentes, características próprias ali de cada um, elas ficaram, meu Deus, eu sou assim. Coisas que estavam ali tão óbvio na frente delas, mas que elas ainda não tinham parado para o processo de se perceber. E muitas vezes esse processo de autopercepção, ele vem de diversas formas. Vem de a gente mesmo aprender a se notar, né, de tipo se enfrentar, olhar no espelho e dizer, mulher, reage, coloca o cropped não, mas reage. Ou então de você aprender a escutar os comentários que fazem a seu respeito. Veja bem, às vezes existem alguns comentários que sim, são infundados, que sim, não tem nexo nenhum com quem você é. Mas existem alguns comentários que são feitos que a gente precisa, às vezes, dar certa importância. Principalmente se eles se repetem e principalmente se eles vêm de pessoas diferentes em contextos diferentes. E foi exatamente aí que começou o meu processo de autopercepção. Eu tinha muito uma questão de achar que estava tudo bem comigo, sabe? Nada orgulhosa, nada pedante, né? Então, eu já me achava, eu sou maravilhosa. E aí, eu ouvi de duas pessoas diferentes, em diferentes contextos, o mesmo comentário ao meu respeito. Uma pessoa era da minha família e não era aqui da igreja, né? E a outra pessoa não era da minha família e era da igreja. E o comentário foi exatamente esse. Que menina patricinha. Confesso que na hora que eu ouvi aquilo, eu fiquei... coitados, não sou isso. Sabe? Você não admite assim na hora. Porque patricinha é o quê, gente? É a menina besta, abusada. Oh, meu pai. Besta, abusado, metido, nariz empinado. Então, era essa a imagem que, né, estava formada ali ao meu respeito. E eu lembro que quando eu ouvi esse mesmo comentário de pessoas diferentes, na hora me doeu e eu quis me defender. Só que, ao mesmo tempo que eu quis me defender, eu também quis ter uma chance de mudança. Por quê? Porque eu já estava há um tempo na igreja. E quando eu digo um tempo na igreja, eu quero dizer, já havia ali um processo de
discipulado, já havia um processo ali de batismo, já ali havia um processo de conhecimento das escrituras, eu já não era mais uma cristã de leitezinho, eu comia já arroz com feijão. Então, como que podia eu ter o conhecimento das escrituras, saber o que as escrituras podiam e podem fazer com o meu eu, e estar com uma identidade tão constratada daquilo que o evangelho me proporcionaria, entende? Porque ser chamada de patricinha não refletia Jesus, porque o comentário foi negativo dessas duas partes. E aí eu ouvi, e é muito importante nessa questão a gente ter esse discernimento, porque existem comentários que eles podem nos reposicionar quando a gente tem o Senhor. Mas tem comentários que sim, né, são infundados, não são nada construtivos. E aí eu lembro que eu comecei a esse processo de me perceber. Então, eu ouvi, doeu, né, foi meio chocante ali na hora. E eu comecei peraí, tem alguma coisa errada comigo. Então, eu também esse processo de autopercepção foi me analisando, ouvindo, né, essas pessoas e indo à busca principalmente daqueles ali que me rodeavam de verdade, as pessoas mais próximas a mim. E fui analisar, fui realmente escutar se eu realmente estava agindo, estava tendo atitudes daquela maneira. E foi quando eu percebi que sim, eu estava distante um pouco do que a palavra dizia. E aí, gente, foi um processo, né? É um processo, na verdade, porque você admitir sua prepotência, a sua arrogância, que você está errada em certas coisas, não é algo fácil, porque a gente não quer isso. Nós, naturalmente pecaminosos, o que acontece? A gente é orgulhoso, a gente não quer dizer, a gente sempre quer botar a culpa no outro, o problema é o outro, nunca somos nós. Então eu dizia, os outros é que são abusados, os outros que não sei o quê, os outros que... entende? E eu comecei a deixar o Espírito Santo me tratar. Embora doesse muito, eu comecei a deixar que ele me tratasse. Eu comecei a deixar que ele me convencesse das minhas mazelas e me fizesse perceber aquilo que há de mais podre em mim. Eu posso chorar nesse vídeo? Eu não posso chorar. Ai, não posso. É porque é muito duro. Eu não sabia que eu ia chorar. Você enxergar o seu podre não é fácil. Você observar que está tendo mau cheiro em você. É mais fácil a gente dizer, nota o mau cheiro dos outros, mas o seu não é muito fácil não. E admitir que você está fedorento também não é fácil não. E foi um processo, esse processo de autopercepção com o Espírito Santo, né? Foi o meu primeiro passo de sair desse lugar de patricinha, ouvir esses comentários, realmente entender que às vezes eu dava motivo sim para os comentários acontecerem. Porque geralmente a gente diz, o povo fala demais, mas às vezes o povo fala demais porque a gente também está dando motivo demais. E reconhecer isso é doloroso, mas é necessário. E trata, gente, o nosso caráter, trata o nosso orgulho. Esse aqui, é o primeiro passo que eu te dou para esse processo de autoconhecimento e construção em Deus. O segundo passo, depois desse primeiro passo que eu estou te falando, foi o da questão de fortalecer a minha autoestima. A autoestima tem a ver com o valor que a gente dá a si mesmo, né? Com o nosso contentamento, com o contentamento do nosso ser, com a imagem que nós formamos de nós, que nós entendemos dos nossos valores, dos nossos princípios. Isso é extremamente importante. E o autoconhecimento, quanto mais você se conhece, mais você eleva a sua percepção, mais você eleva tem uma palavrinha que eu quero falar aqui pra vocês, mas você eleva a sua própria visão, digamos assim. E isso, gente, vai ser inevitável de contagiar quem está ao seu redor. Mas essa percepção elevada não vai ser só quem está ao seu redor, vai ser com você, vai ser com seus projetos, vai ser com sua vida com Deus, sabe? O seu nível eleva quando você sabe quem você é, porque a sua identidade ela vai estar mais fundada, mais fundamentada, mais fortalecida. E claro que a gente sabe que essa identidade é no Senhor. Então, esse benefício de fortalecer a autoestima é muito importante, porque veja bem, eu elevando o meu nível de percepção,
influencio a mim, influencio a quem está ao meu redor. Vai ser derramado, vai ser benéfico não é um benefício só pessoal, sabe? Não é algo muito meu, é algo que todos vão poder desfrutar ali, inevitavelmente. Então, depois desse processo de autopercepção, eu fui para o da autoestima, de fortalecer os meus valores, aquilo que eu entendia sobre mim, de construir a minha imagem diante do princípio a qual eu ando, que é o cristianismo. E eu sei que você também anda. E aí, eu vou dar um exemplo aqui bem simples. Sabe os comentários que eu te falei? Eu comecei a ouvir que eu era... Ai, meu Deus, que coisa engraçada. Que eu era besta, ou menina besta, não fala com ninguém. Chega na igreja, fala com ninguém. Passa pela gente, nem fala. E, gente, eu sou melancólica. Isso tem a ver com a minha timidez. Porém, às vezes mal interpretada. E a minha timidez estava me prejudicando. Porque, preste atenção, eu não posso fundamentar aquilo que é negativo em mim de acordo com as minhas características, os meus pontos fracos, entende? Até uma vez a Clara falou, olha, temperamento não justifica, temperamento se melhora. E essa é a realidade. E eu não podia ficar sempre assim, porque eu sou tímida, eu não falo com ninguém. Não podia, sabe por quê? Porque o meu exemplo é Cristo. E Cristo nos ensina a gente passar por um processo de renúncia e sacrifício. Então, pra mim, era sacrificial e ainda é, mentira. E ainda é um tiquinho de vez em quando, passar pelo processo da timidez, de sair dos lugares assim, de vergonha, sabe? E se Cristo me ensinava a sair, a renunciar o meu eu, se Ele me ensinou isso, de fazer coisas que não era bem o que Ele queria, de sacrificar por as pessoas, por que eu não estava querendo fazer? Então, se aquela minha timidez estava afetando meu convívio com o corpo de Cristo, a questão da minha identidade estava fazendo com que o meu comportamento afetasse, né, ali as pessoas, afetasse realmente quem eu era, quem eu sou, na verdade, então eu poderia passar pelo processo de melhoria. E aí eu me desafiei, então eu chegava, mesmo com vergonha e tímida, eu pegava e falava, olá, paz do Senhor, bom dia, boa noite e tal. Eu ia lá. Era um sacrifício para mim. Isso é um exemplo irrisório, gente. Eu tô dando um exemplo irrisório. Vários outros existiram. Eu era muito difícil de pedir desculpa, de pedir perdão. Eu sempre estava certa, por exemplo. Então, chegar e dizer, me perdoe, me desculpe, eu errei, também não foi fácil. Mas isso me ensinava sobre sacrifício e renúncia, porque preste atenção, a forma como você se vê vai refletir na forma como você age. Então, quando você fortalece a sua autoestima e você fortalece aquilo que você sabe que você é, as suas atitudes serão diferentes. Então, como que eu podia dizer ter Cristo, viver o Senhor, caminhar com Ele e as minhas atitudes não refletirem Ele? E esse processo de fortalecer a minha autoestima veio com a questão do autoconhecimento. E preste atenção também nisso aqui que é muito importante. A mudança, ela não ocorreu porque eu queria agradar as pessoas. A mudança ocorreu porque eu queria agradar a Cristo. Cristo não é a consequência, Cristo é a causa. A mudança, ela tem que vir porque o Senhor entrou na sua vida, porque o Senhor tem te convencido dos seus erros. O autoconhecimento, ele proporciona isso. Por isso que é tão importante a questão do autoconhecimento. Porque quando você se percebe, quando você se avalia, você reconhece as suas fraquezas, você reconhece o seu eu pecaminoso, você reconhece que você é indigno, você reconhece que você é carecedora da glória da presença de Deus. E essa questão de reconhecimento vem através do processo do autoconhecimento, onde você se percebe, onde você se nota, e isso te leva a um lugar de humildade. Você reconhecer as suas falhas, os seus pecados, as suas iniquidades, te leva para um lugar de humildade. E os humildes, eles acessam o coração de Deus. E quando eles acessam o coração de Deus, Deus trata eles. É inevitável, o Senhor vai tratar. E aí esse tratamento vai ser em você e os outros à sua volta vão sentir. Entende? Vão ser contagiados pelo aquilo que está acontecendo na sua vida. Então esse foi o meu segundo passo. E o terceiro passo que eu vou te deixar aqui é o passo de você aprender a se compreender melhor, a compreender melhor os seus sentimentos.
Veja bem, existe uma grande diferença entre você entender e você compreender. Uma coisa é eu dizer, entenda, eu estou com raiva. E outra coisa é você compreender a sua raiva. O entender te leva a sentenças como essa, eu estou com raiva. Mas o compreender te leva a indagar a sua raiva. Por que eu estou com raiva? Qual é o motivo dessa raiva? Onde está originada essa raiva? Ela está originada nisso aqui que está acontecendo agora ou já vem lá de quando eu saí de casa? Quais são as consequências que eu posso ter se eu continuar alimentando essa raiva no meu coração? Entende? Tem uma diferença nesse processo aqui, ó. Porque quando você... eu coloquei errado. Isso aqui é ao vivo, viu, meu povo? Não é sentir, é entender versus compreender. O que é ao vivo? O pessoal vê que é humano, né? O negócio não é robótico. Existe sim essa diferença entre entender e compreender. Porque quando você compreende, você diminui, você tira um pouco da potência, da atuação, das reações das emoções na sua vida. Inclusive, também tem um vídeo aqui no canal, na produção, falando sobre a atuação das emoções, o quanto a gente precisa ter o governo delas. Então, quando a gente passa a compreender melhor o que a gente sente, a gente aprende a ter mais governo de si, ser uma pessoa mais controlada. Lembra, domínio próprio é um fruto e do fruto eu preciso comer. Amém, aleluia. Chega, deu uma pausa, aquele silêncio de celular, igual tem na Bíblia. Do fruto nós precisamos comer, domínio próprio é algo muito necessário. Gente, mas eu falo pra vocês isso e também repito, não é uma coisa fácil, é que eu tão fofinha, é bonito você falar aqui, mas existe todo um processo pra gente vivê-lo. É lindo porque eu tô falando aqui pra vocês agora, mas quem convive comigo sabe. A menina esses dias tava dizendo que eu tava perigosa e eu fiquei, poxa, eu tô perigosa. Então eu tenho que exercer mais meu domínio próprio, entende? Então é algo que a gente precisa viver, compreender melhor. Vai refletir, poxa, por que esse sentimento tá aqui? Não deixa ele governar quem você é, mas governe você a ele. E é exatamente aquilo que a gente sempre fala, porque quando a gente vive isso, a gente vai viver aquela questão, não vou transformar as minhas orações, os meus momentos com Deus, a minha identidade em vômitos da minha alma, mas em denúncias proféticas, em algo fundamentado em Deus e não fundamentado nas minhas emoções, que são passageiras, efêmeras e muitas vezes desastrosas. Eita, que é realidade. Diante desses 3 processos aqui, ó, que eu vivi, eu fui pro contexto do pastoreio. Por quê, gente? Eu me percebi, eu elevei o nível de percepção sobre mim, eu aprendi a me compreender melhor e a não derramar no outro aquilo que era para ficar só comigo, porque quantas vezes, infelizmente, a gente joga nos outros aquilo que era para estar só contido na gente, sabe? Às vezes é um dia mal que você tem e aí você tranca a sua cara. E é inevitável, quem convive com você vai falar o quê? O que tu tem? Aí você vai dizer o quê? Tenho nada não. Parece até que eu já tô... Tenho nada não. E, gente, tem sim. Se tá num dia mal, só fala assim, não tô num dia muito legal, preciso ficar sozinha comigo mesma. Só avisa. Evita, às vezes, comentários hostis, evita grosserias, evita mal-estar, sabe? Seja madura. E aí, nesse processo que eu vivi, as pessoas começaram a sentir, eu comecei a me importar com aquilo que importava para o Senhor. O meu autoconhecimento revelou o meu egoísmo, revelou a minha prepotência, revelou o meu orgulho e eu pude me arrepender. Quando eu pude me arrepender, eu comecei a conhecer o coração do Senhor e quero conhecer até a eternidade. Mas eu comecei a conhecer o coração de Deus e a entender o que movimentava, o que movia o coração dele. E vidas movem o coração de Deus, vidas é o que importa para o Senhor, né? E aí eu comecei a me envolver mais na igreja, com as pessoas, com grupos, eu e o Noé começamos a cuidar de jovens. E aí os níveis foram elevando e a igreja começou a reconhecer em nós um pastoreio. E até hoje é algo que a gente trata, porque nós não vamos agradar todo mundo, mas nós sabemos
é onde a nossa identidade está firmada. E hoje eu sei que não foi um lugar escolhido por mim, porque Deus sempre soube que não foi algo que nós desejávamos, mas foi algo que Ele sonhou para nós, e nós queremos viver os sonhos de Deus. Eu digo para você, viva esse processo do autoconhecimento, porque você vai entender que você está fundamentada e vai sonhar os sonhos de Deus na sua vida. E aí chegamos ao pastoreio, que você já sabe que é tudo que nós estamos vivendo. Se quiser acompanhar mais, vai lá no Instagram da C9 Carlita, ou então venha visitar aqui a igreja. E hoje eu cuido da área profética, gente, viu? Tudo que é louvor, intercessão, teatro e dança, que eu até digo que a mudança está me perdendo, mas estamos aqui. E aí, diante desses 3 processos aqui, desses 3 passos que eu te dei, eu quero deixar para você 3 dicas que eu acho muito importante para que nós venhamos aprender que o processo de autoconhecimento é necessário para a gente se firmar mais ainda em Deus. E a primeira dica é: não ignore os alertas. Se está sinalizando algo aí no seu coração, se tem muitos comentários acontecendo, lembra? Não despreze somente as coisas, mas aprenda a analisá-las. Se está aí, sabe, movimentando, martelando, não ignore. Dê ali um voto, investigue, dê um pouco mais de atenção, vai investigar, observe o que está ali tão latente no seu coração, ou que está tão latente de conversa, sabe? Vai lá, analisa, vê e se alinha novamente. A segunda dica é: suspeite de si. Gente, não espere apenas os comentários dos outros, eles são importantes, mas aprenda a você mesmo se autoavaliar. Quantas vezes a gente só vive o processo de desprezar a si mesmo, não é mesmo? Tô falando mentira? Parece que a gente vai assim, escolhe, no momento de reflexão pessoal, parece que a gente escolhe só olhar os nossos pontos negativos. Parece que é mais fácil ver o negativo, né? E é verdade. Mas escolha se avaliar no bom sentido. Poxa, sou muito bom nisso aqui, não sei o que. Eu melhor, sabe? Suspeite de si, não espere somente dos outros. Se avalie por você mesmo. E o terceiro é: recentralize o foco. Preste atenção. Eu estou falando aqui da questão do processo do autoconhecimento. Mas se o autoconhecimento for fundamentado na força da sua humanidade, no seu eu, ele está errado. Se o foco desse autoconhecimento for centralizado em você somente, ele não vai ter benefícios duradouros, benefícios tão maravilhosos assim. Mas quando você pega esse autoconhecimento e fundamenta ele no cristianismo, onde você sabe que é Cristo que te confronta, que é Cristo que te convence, aí vai fazer toda a diferença. Quando eu falo de recentralizar o foco, é entender que você não se movimenta de acordo com a cultura desse século. Você se movimenta de acordo com a cultura do céu. O foco sempre vai ser Cristo e nunca você. Não adianta viver um processo de autoconhecimento pautado somente no seu eu. O processo de autoconhecimento precisa ser pautado porque você entendeu que Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E que você precisa botar o seu eu para andar nesse caminho, nessa verdade e nessa vida. Beleza? Eu espero que essa aula tenha edificado a sua vida, tenha destravado. Eu espero que um pouquinho da minha experiência pessoal tenha tocado no seu coração. Eu posso te dizer que os processos não são fáceis, mas eles são necessários para elevar o nosso nível com Deus e nos tornar pessoas melhores nele. E eu acredito que esse é o desejo do seu coração, assim como de toda cristã. Então, enfrenta esse processo, ainda que seja muito doloroso, tá bom? Presta atenção, no pain, no gain. Então, vai na fé. Se você curtiu o vídeo, se você gostou do vídeo, curte, comenta, compartilha. Se inscreve aqui no canal se ainda não é inscrito. E também me segue lá no Instagram, que a gente tem um momento ali, às vezes, mais íntimo, sabe? Mais pessoal lá. @AnaKeoline. Um cheiro e se tem mais alguma sugestão, deixa nos comentários. Até o próximo.